me lembro de uma passagem que quero compartilhar com você, quando Jesus anda sobre o mar. A grande verdade é que Jesus e seus discípulos estavam em determinado lugar e Jesus disse: deixe que eu atenda a multidão, converse com eles e vocês peguem o barco e vão, eu irei encontrá-los. E os discípulos então obedeceram a ordem do mestre. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16, onde esse texto se refere a essa passagem tão bonita. Os discípulos já estavam longe e de repente, pela madrugada, eles começam a perceber que alguma coisa se aproxima do barco. E quando eles veem essa aproximação, eles se assustam, eles ficam amedrontados e preocupados. E muitas vezes nós também estamos no barco da nossa vida e algumas coisas começam a aparecer à nossa frente e nós nos assustamos e nos preocupamos e até tememos. Sim, e é normal. É normal, sentir o medo, a preocupação, isso tudo é normal. Todos nós passamos por isso todos os dias. Como enfrentamos o medo e como enfrentamos a preocupação, essa é a diferença. E os discípulos não tinham para onde ir. Eles estavam no barco, eles tinham que ficar ali e esperar aquilo que estava acontecendo à frente deles e que eles ainda não conseguiam identificar. E quando eles estavam, então, diante dessa situação, possuídos de temor, Jesus lhes fala com clareza: calma, sou eu, não temais. Então, eles de bom grado receberam ao barco, dentro do barco, e eu acredito que eles ficaram naquela expectativa de alegria, mas eles continuavam com medo. Por quê? Porque Jesus, ele simplesmente tinha vindo andando sobre as águas. E quando eles receberam com essa alegria, que bom, Senhor, que é o Senhor, ao mesmo tempo havia um medo dentro deles. Como que ele pode andar sobre as águas? Às vezes, até a presença da bênção, do abençoador, nos causa um pouquinho de temor. Como que ele pode fazer isso? Eu quero nessa manhã dizer para mim e para você: vamos crer em Jesus, vamos confiar nele, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer com intensidade a nossa parte e entender que ele sempre vai estar presente na nossa vida. E se você sentir o impacto da preocupação e do medo, descanse. Descanse em Deus, descanse em Jesus e diga: se é Jesus, eu não preciso me preocupar. Se é a presença dele, eu não preciso me preocupar. Se é a bondade e a misericórdia dele que estão comigo, eu não preciso me preocupar, porque eu estou seguro, eu estou segura nas mãos de Deus. Esse é o programa Amigos da Cidade, eu sou a pastora Jurema, fique comigo, porque nessa manhã temos um convidado especial e por que não? Para falarmos sobre coisas importantes que dizem respeito à nossa vida. Nós estamos de volta e, como eu disse, temos um momento importante. Ontem foi um dia importante para todos nós, quando fomos às urnas, demos ali o nosso voto, e eu acredito que cada um de nós faz isso com muita responsabilidade, com muita expectativa, sim, que seu candidato ganhe, mas a responsabilidade de estar votando com a consciência de que a pessoa que você escolheu é aquela pessoa que você discerniu e diagnosticou que realmente vai trazer um bem para o país, para o Estado, para a sua vida, chegando até cada um de nós naquilo que precisa chegar da maneira certa. E hoje eu tenho aqui, mais uma vez, eu agradeço muito, porque a sua presença é importante, professor Maciel, para estarmos falando sobre esse assunto. Bom dia, professor. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui participando do seu programa. Como que nós colocaríamos as eleições de ontem no dia de hoje? Rapidamente citando, o último dia 5 de outubro, a Constituição nossa fez 26 anos e de lá para cá tivemos 7 eleições para presidente da República, depois de um período de 21 anos de ditadura. E democracia não se faz sem o direito do cidadão votar, fazer as suas escolhas. E observar no âmbito nacional uma campanha acirrada em alguns momentos. Fazia tempo que 3 candidatos não chegavam com possibilidades de integrar o segundo turno. E lamento assim muitas vezes pelo debate, muitas vezes por ideias que não seriam tão importantes, como, por exemplo, discutiu-se muito dos candidatos terem que se posicionar a favor ou contra o aborto, enquanto que, na verdade, o grande tema deveria ser a saúde pública, as pessoas que não estão sendo devidamente assistidas, morrendo porque falta uma ambulância, porque falta câmara de gás, falta um médico, enfim, essas dificuldades todas. No Paraná, comparando com a eleição anterior para o governo do estado, em que o Beto Richa disputou o segundo turno e nessa venceu
com tranquilidade, devido a população ter avaliado como um bom governo. E porque as duas candidaturas representam uma política velha, no caso do Requião e da Gleice, que se manteve distante do cenário do Paraná. Enfim, tranquilos, né, no âmbito nacional e estadual. Hoje, na realidade, nós poderíamos até ter um segundo turno bem acirrado se a pessoa da candidata Gleice, na postura que estava dentro do governo, né? Isso. E ela trabalhar de uma forma diferente. Exatamente. E ela errou de estratégia porque ela ficou apenas criticando o Beto, não é? Possivelmente porque o Requião ou ela, que fosse para o segundo turno, seriam aliados. E o que eu lamento em relação ao Senado, que nos últimos anos o Senado do Paraná tem sido apenas espaço para ex-governadores atrapalharem o Estado do Paraná, inviabilizar qualquer governo para dali 4 anos disputar. Então nós vamos ter esses dois, que têm mais 4 anos de mandato, provavelmente atrapalhando o crescimento do Estado. Então isso é muito ruim, porque ficou assim, tudo que estava errado é por quem era do governo federal, culpa o estadual e vice-versa. Então o Paraná precisa ter mais respeito e obras e serviços prestados que correspondam à pujança econômica do nosso Estado. E o Requião e a própria Gleice deixam muito a desejar no Senado, mesmo ela sendo ministra da Casa Civil, braço direito da presidente, o marido dela, e nós não vimos grandes obras, né, no Paraná. E quanto ao Beto, ele também precisa, embora esta votação, fazer um governo com mais planejamento, com mais abrangência social, isso que a gente espera. Falando aqui da nossa cidade, né, dos nossos candidatos no todo e na apresentação de todos eles, mas agora nos resultados, como que o senhor avalia? Não houve nenhuma surpresa. Por exemplo, a votação do Douglas reflete um trabalho de 4 anos como deputado estadual, trabalhou, esteve presente nos municípios e, portanto, a reeleição dele foi tranquila, refletindo esse trabalho que ele realizou. E o contrário, no caso da Marla, refletiu também, sem nenhuma surpresa, a falta de projetos, a falta de trabalho, de preparo e de interesse, né? E o grande derrotado, embora não tenha disputado, é o próprio Nelson, que está inelegível e precisava ocupar um espaço na política, e aí não sei como que isso vai se dar. Então é muito ruim para o grupo do Nelson Turque, a filha dele perder, de maneira vexatória, como aconteceu, mas não é nenhuma surpresa, porque ela realmente não trabalhou, não se destacou e por isso colhe esses frutos. A eleição do Rubens como figura estadual, reeleição como deputado federal, mostrando também que o combate à corrupção, aos desmandos, isso é importante também, não é? E aqui nós tivemos os candidatos outros vendendo ilusões, né? O Turoz e Osni falando que iriam se eleger com pouco voto, então vem sempre disputando sem crescimento político, né? Disputar por disputar, sem maiores disposições, né? E para a região que manteve 2 deputados estaduais, a eleição do Márcio, que ocupou um cargo no governo do Estado, trabalhou com bastante interesse, então a região acaba vencendo. No Acorda Concan, ainda estamos longe de dizer que o resultado foi o esperado. Nós temos 25 municípios e menos de 10 os candidatos da região foram os mais votados. Então ainda a quantidade de candidatos de fora, né? Nesse sentido, a Regina tendo apoiado o Jacobo com 3.000 votos, também é uma derrota muito grande. E porque se faz muito isso dos prefeitos e vereadores, trazendo candidaturas de fora, que não tem uma inserção regional, e na hora eles vão defender os interesses das outras regiões. Então, um deputado estadual é importante, por exemplo, a nossa faculdade, né, em termos de novos cursos, de recursos para essa instituição, e no âmbito federal, no caso do Rubens, o antigo Cefet, Universidade Federal Tecnológica. Então é importante essa representação e, de qualquer maneira, ela foi positiva, né? 2 deputados genuinamente aqui da região e o Rubens como deputado federal. Nós falávamos agora há pouco, professor, até sobre essa linha de discurso e que até nos incomoda dentro dos debates, na televisão, enfim. Porque eu entendi, eu perguntava a sua opinião, mas eu entendi que nos debates, nas perguntas,
quem fazia assim esse jogo político do próprio governo tentou tirar do foco algumas informações importantes que tinham que vir dentro desses debates. E eu coloco a saúde como um dos temas importantes. Então parece que ficou assim aquele debate de um jogo para que tirasse a atenção daquilo que deveria... Eu nem vi mais falar, nem no noticiário quase não se falou mais sobre saúde nesses últimos dias com respeito à eleição. E infelizmente, eu diria, até fazendo uma comparação, e com todo o respeito do posicionamento dos candidatos ou do eleitor em relação ao aborto, por exemplo. Embora essa discussão seja interessante, se trata de uma vida e o poder público tem a sua intervenção, existe uma Constituição. Então, os problemas cruciais da saúde no Brasil não foram debatidos, não é? Pessoas que estão morrendo antes de serem atendidas, ou porque falta o médico, ou porque falta luva, ou porque falta maca, falta hospital, falta ambulância, né? Então se reduziu muito a algumas discussões até minoritárias. E nos esquecemos, pelo menos o eleitor em sua grande parte, que os candidatos se posicionam, mas eles vão fazer um juramento perante a Constituição. Eles devem ser os primeiros a respeitar e dar o exemplo. Claro que ele pode amanhã, ao se posicionar, fazer um esforço para que determinada questão seja colocada por parte da população. A questão da segurança pública, que foi também bastante debatida. Então nós vimos assim a falta de debate, de uma consistência maior, não é? E isso acaba gerando a falta assim, de crença de que vai existir um governo, no caso federal, de renovação. Se ficar a Dilma, isso não vai acontecer nada. Nós temos os escândalos aí, né, de corrupção, da Petrobras, não é? Então isso acabou não sendo o foco principal. Outro ponto que eu quero lamentar é o número de votos brancos e nulos. O cidadão se eximindo da responsabilidade, ou seja, de não participar, não é ele sozinho que decide, e democracia se faz com o voto, com a participação. Então, quando as pessoas olham o voto como obrigação e não como um dever, não é? De serem chamados para opinar e exercer isso com muita responsabilidade. Mas os que estão fazendo, eu observei que fazem questão disso, de exercer esse papel, porque nós já vimos o período da ditadura, em que não votávamos para presidente, não votávamos para prefeitos das capitais, governadores. Então houve uma luta muito grande em favor da liberdade desses tempos. Então nós não podemos nos omitir e devemos ter a responsabilidade. Eu digo sempre, quem votou em branco, quem anulou o voto, não tem o direito, ou não deveria ter o direito moral, claro, de aplaudir ou vaiar, porque não contribuiu para isso. E vai estar participando do país do mesmo jeito. Precisa da saúde, precisa da educação. Exatamente. Precisa da organização e, infelizmente, só deixa que as coisas aconteçam, mas não toma uma postura. Exatamente, porque... E, na verdade, a vida da gente, no cotidiano, é feito da necessidade de fazermos escolhas. Então, quando eu vejo o cidadão que vai comprar um fogão, vai comprar um aparelho celular novo, ele pensa muito, ele reúne informações, ele se aconselha, ele adota critérios para fazer essa escolha. A política tem que ser da mesma maneira. Os políticos estão aí. Quando fala-se, por exemplo, dos escândalos, da compra de votos, de corrupção, o político vem e compra o voto porque acha quem venda. Então, quer dizer, é uma atitude tão desonesta quanto a corrupção, porque o cidadão só vai votar em alguém se ele ganhar dinheiro para colocar um decalque, ganhar gasolina, favores individuais. E outra coisa, assim, há muito nós colocamos de que o poder público tem que ser intervencionista. Tudo as pessoas querem uma lei. E muitas vezes nós precisamos de costumes. Por exemplo, eu cito, acho que já mencionei aqui, a Lei Maria da Penha. Claro que ela deve existir, mas precisar ter uma lei para dizer, olha, a mulher não pode ser espancada. Então isso representa uma fragilidade educacional, espiritual, de conceito, porque a violência física ela não se justifica, ou quando muito, em legítima defesa. Então nós vemos essa concepção de que tudo precisa de uma lei, temos que ter uma lei do idoso para respeitá-lo, não precisaríamos, né? Ou na fila do banco, a gestante, ou com o neném no colo. A educação. Que exatamente, deveria ser uma prática nossa por cavalheirismo. Eu fico imaginando, chegar, minha senhora, eu vou dar o lugar para a senhora, porque a lei manda.
Então, quando a gente vê essa necessidade de Estado intervencionista, de encher de quebra-mola, representa que nós queremos sempre transgredir, que a gente exige respeito à lei ou alguma coisa, quando nós estamos sendo vitimados, estamos sendo prejudicados. Então, o leitor, o eleitor, na sua postura de cidadão, ele precisa entender que cidadania é sim o exercício, exigir direitos, mas é também os deveres. Ninguém melhor do que a gente para cuidar da calçada da frente da casa da gente, da árvore plantada. Então nós precisamos ter isso, e isso é política, não necessariamente partidária, e nem só das eleições. Muita gente daqui a um tempo vai esquecer até para quem votou, e portanto não vai acompanhar aquelas promessas, ou como cada um vai governar, vai exercer o seu mandato público. Uma das coisas aqui no Paraná que aconteceu agora, nessas eleições, foi a votação daquela senhora Cristiane, né? E que até conheço ela pessoalmente, Sim. conheço família, mas a votação dela expressiva mostra que há uma expectativa muito grande sobre a vida dela. Não tenha dúvida, e ela, todos hão de lembrar, o filho dela foi morto num acidente de trânsito, né? E ela se posicionou sempre contrário, era um deputado até que... Então ela tem uma luta muito específica em relação às leis mais rígidas, em relação ao trânsito, e ela se comunica bem. Então ela é uma aposta no novo. E por falar nisso, no caso da Câmara Federal, a renovação foi em torno de 40%, no Paraná mais ou menos isso. Então tem muitos que não vão continuar em função de não terem exercido um mandato que correspondesse aos interesses populares. É o caso da Marla aqui, né? Na maioria das vezes, uma postura apagada, né? Ou protocolar, burocrática, né? Então o eleitor quer isso, que haja dinamismo, que a pessoa exerça um mandato, sendo a voz da nossa gente. Então sempre é passível de renovação, né? E só com o tempo a gente vai avaliar se é positiva ou não esta renovação. Outra coisa importante, mais entidades participando, apontando os candidatos. Então, informação é o que não faltou, muita, seja do horário eleitoral, seja dos meios de comunicação. Então, o cidadão que fosse buscar dados, informações para definir o seu voto, ele tinha uma disposição enorme, eu diria até demais. Então, essa alegação, nós não podemos, eu não sei como é que... Né? O problema é que a gente não faz política no cotidiano, a gente não discute, não debate como deveria, né? E o destino de um país, de um Estado, depende daqueles que estão a governar. E os assuntos, né, que a gente possa conversar na praça ou em casa, esses assuntos políticos ou que diz respeito à política, não é uma briga, não é uma Perfeito. discussão. Isso deveria ser levado como uma orientação e que chegue até o ouvido das pessoas que estão ali dentro do seu cargo, que essa discussão está acontecendo nas ruas, nos grupos. Exatamente, é o debate, o conteúdo. O que a população quer, como ela quer. Exatamente, isso é importante porque nós devemos ter respeito pelas ideias, as mais divergentes. Eu considero bacana, por exemplo, a nossa Constituição assim, quando ela assegura que o cidadão pode se manifestar livremente para quem ele vai votar, se posicionar publicamente, só não pode na hora que ele vota, não é? Mas ele pode publicamente assumir essa posição, dizer para quem votou, e também essa mesma Constituição garante o voto secreto, que a pessoa não se sinta obrigada perante ninguém a revelar para quem votou. Considero bacana num país que é cristão, a maioria de evangélicos ou católicos, também assegura a liberdade religiosa e o direito do cidadão não ter religião nenhuma. Né? Então nós precisamos ter respeito, porque o Brasil, pelas próprias dimensões continentais, existe uma diversidade cultural, política, não é? De costumes. Então isso é positivo, é ter respeito pela ideia alheia, né? Não fugir do debate, refletir. Então, e muitas vezes as pessoas, né, baixam o nível, muitas vezes mais falam mal do outro do que de si próprio, mas é da democracia, é da liberdade, né? E por isso tem esses comportamentos. Nós poderíamos pontuar também que o candidato eleito, né, se ele começar a trabalhar e fazer o seu trabalho, os seus 4 anos de trabalho, já pensando somente numa reeleição, ele peca contra a população. Mas se ele pensar numa reeleição, realmente trabalhando pela população,
ele está fazendo o caminho certo. Não tenha dúvida, até a reeleição para o terceiro mandato tranquila do Douglas reflete isso. Na Assembleia Legislativa, sempre uma postura decente, equilibrada, sensata, em defesa da região. Por isso que ele colheu frutos, uma votação expressiva, crescendo, sem o uso de um poder econômico. E o Rubens Bueno, em termos federais, né? Atuando contra os desmandas, os crimes, por isso que ele foi muito bem avaliado. É o 6º deputado federal mais influente do Brasil, né? Então isso é da nossa região e tem o que mostrar. Então o eleitor precisa acompanhar, acreditar, né? Tem uma coisa que eu considero muito ruim, mas respeito, quando as pessoas definem o voto apenas pela pessoa. Nós precisamos de partidos, porque ninguém faz nada sozinho, por mais brilhante que seja. E você está até Jesus Cristo, que nomeou os seus apóstolos, para que eles fossem pregar. É uma equipe. Né? Então nós precisamos ter esta mentalidade, e mesmo que alguém tenha um poder, se ele tentar se impor, é ruim, até na casa da gente. Né? Você tem que fazer concessões, né? Discutir com os filhos, debater, porque também não tem graça nenhuma alguém dizer é isso aqui, todo mundo tem que obedecer. O líder é aquele que ouve muito, que tem uma fala que representa esses interesses e sabe respeitar. Então Jesus Cristo tinha os seus apóstolos. Então, e nós não vemos a importância dos partidos, né? A importância no processo, porque ninguém sozinho vai fazer. Né? Então, claro que é um número excessivo de partidos políticos, precisamos fortalecer. Ninguém pode disputar uma eleição se não tiver afiliado há pelo menos um ano antes. Então nós precisamos observar mais esses partidos políticos, né? E participarmos mais da vida política, porque ela vai interferir. Então, enquanto aqueles que não gostam de política votam em branco e anulam o voto, eles são governados por aqueles que gostam de fazer política. É verdade. Nosso tempo acabou, quero agradecer assim, a sua presença, a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu sei que sua agenda também é bastante complicada, né? Mas esse momento é importante, eu acho que todos que estamos assistindo e essas opiniões, né, são importantes também, e eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade, uma honra estar aqui, a todos que nos assistem, o meu bom dia.